Dias. Deus abençoe. Amados, vamos ao texto bíblico, Mateus capítulo 6, do versículo 25 a 34. Em 2026, decida confiar no Senhor Jesus. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu mal. Toda a igreja bem bonito, versículo 33. Mas busquem o reino de Deus e... Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, bendito seja o Senhor eternamente, pelos teus grandes feitos, por tudo que fazes, por quem tu és. Obrigado, Senhor, porque chegamos ao fim deste ano. Obrigado, Senhor, porque nos derradeiros minutos deste ano, o Senhor continua sendo bom. Obrigado porque tu és Deus fiel. O Senhor, Deus, bancou a nossa vida ao longo de todo este ano. Não foi por nossa expertise, não foi por nossa habilidade, não foi por aquilo que nós galgamos ou conquistamos, mas foi pela graça do Senhor. Pai, nunca nos deixe esquecer. Neste momento, ó Deus, em que mais uma vez estamos aqui diante do teu povo, diante do Senhor e diante da tua palavra, suplico ao Senhor graça e misericórdia, para que tu fales ao coração da tua igreja. Pai, são quase 500 pessoas aqui, mais as que assistem à transmissão, e só tu podes fazer um milagre de que todas e cada uma delas compreenda a tua palavra. Tu sabes a medida da necessidade de cada um. Por isso, ó Deus, eu te peço, manifesta teu poder, para que todos vejam e creiam que tu és Deus. Fala, papaizinho. Assim como um dia Samuel orou, oramos também. Fala, Senhor. Fala que os teus servos ouvem. É a oração que fazemos no doce nome de Jesus. Amém. Em 2026, decida confiar no Senhor Jesus. Por que que nós devemos confiar no Senhor Jesus à luz do texto que acabamos de ler? Em primeiro lugar, porque a ansiedade e as preocupações esgotam a nossa energia. Se você ler com atenção, eu me detive nesse trabalho para facilitar a tua vida. Se você prestar atenção, os versículos 25, 27, 28, 31 e 34, todos estes versículos, de 10 versículos que nós lemos, pelo menos 5 trazem a mesma ordem de Jesus. Não se preocupe. Versículo 25 fala, por isso digo a vocês, não se preocupem. Versículo 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, versículo 28, e porque se preocupam, versículo 31, portanto não se preocupem, versículo 34, portanto não se preocupem. Jesus, ele não tinha um vício na comunicação, ele não era repetitivo a troco de nada, mas é porque havia um sentido na ênfase que ele queria dar. Então, se fosse possível, ele colocaria em caixa alta, ele grifaria, ele ia sublinhar, ele ia botar de forma reluzente para que todos entendessem a atenção que ele queria chamar. Ele chamou a atenção para dizer assim, você não foi projetado, você não foi configurado para viver debaixo de preocupações o tempo inteiro.
você não vai aguentar, você não vai resistir. O Deus que nos criou, Ele tem a autoridade para estabelecer como que a gente funciona. É um princípio da criação. Quem cria, estabelece a norma. Quem cria um produto, quem cria um carro, por exemplo, ele tem um manual do fabricante. Você compra, você é zeloso, você vai ao manual e você vê exatamente como é que funcionam as configurações, os limites, até onde pode ir, quando que precisa parar, quando que precisa fazer revisão, tudo isso você percebe que tem que ser feito, e a mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo para nós que as preocupações têm o poder de nos sabotar, as preocupações têm o poder de nos detonar, as preocupações têm o poder de nos destruir. As preocupações, elas vão desencadear em nós ansiedade. Quando você lê a Bíblia, você percebe que a ansiedade, ela tem pelo menos duas dimensões, fica muito claro. Tem aquela ansiedade que pode ser, sim, de uma ordem natural, de uma ordem biológica, física, bioquímica, mas tem aquela ansiedade que é puramente pecado. E esta, Jesus dá uma voz de comando, uma ordem expressa. Ele dá uma voz imperativa: não ande ansioso. Não ande ansioso. Ele fala isso tanto em Mateus, quanto é reverberado, ele reforça isso por meio do apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Portanto, não se preocupem. As preocupações não resolvem os problemas do amanhã. As preocupações simplesmente drenam a energia do hoje. As preocupações nos sabotam, elas nos enganam. Quando você pensa em ansiedade, a palavra bíblica ansiedade, uma das melhores traduções para a palavra grega de ansiedade é estrangulamento. Olha que interessante e assustador. Ansiedade, a etimologia, o sentido da palavra, biblicamente falando, significa estrangulamento. É como se alguém estivesse nos sufocando. E é exatamente o que acontece. O Senhor disse: não andem ansiosos por coisa alguma. Não se preocupem. A tua condição, a tua configuração não foi feita para viver o tempo inteiro debaixo de ansiedade, debaixo de preocupação. Se pelo menos resolvesse alguma coisa, não resolve. Apenas drena a energia do dia de amanhã. A grosso modo, informalmente, se diz que ansiedade é excesso de futuro. É quando nós tentamos puxar para o dia de hoje o futuro. Nós não conseguimos. O que o Senhor está nos dizendo é que o futuro, ele precisa permanecer intocado. O passado, de vez em quando, nós o podemos revisitar. De vez em quando, temos que viver o presente. Qual é a nossa grande dificuldade? Que tem lotado os consultórios para terapia, psicoterapia, psicologia e psiquiatria. Porque nós queremos nos encharcar de passado, de presente e de futuro. Não vamos aguentar. Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. Ele nos dá a graça diária. Quando a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós precisamos aprender a viver cada dia. Quando Jesus ensinou um trecho da oração, que chamamos oração modelo, ele nos ensinou a orar assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A graça para vivermos o hoje, para vivermos o momento presente, para saborearmos o momento presente e vivermos apenas a dimensão do presente. Quanto o coração, quanto a alma, quanto a cabeça encharcada, esgotada, exaurida, exatamente porque não consegue descansar no Senhor. Ansiedade esgota as nossas energias. Lembro de ter ouvido uma mensagem do pastor Hernando Dias Lopes, que ele falou que estudava no seminário, ficou um tempo no internato, quando eu era bem jovenzinho, e aí de repente acordou-se de madrugada, passou na porta do quarto de um colega, ele estava chorando. E aí disse: aconteceu alguma coisa, você está passando mal? Não. Por que você está chorando? Eu estou com medo da minha mãe morrer. Mas ela está doente, o que aconteceu? Foi para o hospital? Não, não está doente não, estou com medo dela morrer um dia. Então, ansioso por algo que nem sabia quando que ia acontecer. Na mesma época eu lembro de ter lido uma frase que dizia mais ou menos assim: só deixe para atravessar uma ponte quando você chegar nela. Porque às vezes a gente está bem aqui pensando, meu Deus, e quando eu chegar lá, como é que vai ser? Basta a cada dia o seu mal. Deixe o momento chegar, para que você possa encará-lo, para que você possa
enfrentá-lo. Jesus, de 10 versículos, em 5, ele fez questão de reforçar. Às vezes a gente reforça algumas coisas na mensagem, tem gente que diz assim, está repetindo de novo. Falaram isso com o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo ele disse assim, eu não me importo de escrever para vocês as mesmas coisas, porque para vocês é segurança. O nosso objetivo aqui não é ir atrás do ineditismo, mas é fortalecer aquilo que é base, os pilares da fé, os pilares da consciência bíblica, daquilo que você tanto precisa para a sua vida. E olha que interessante, quantas vezes Jesus bateu nessa tecla. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Ele tinha uma grande lição a ensinar, porque o Senhor, Ele bate o olhar em nós, Ele tem a capacidade de fazer a ressonância espiritual da nossa alma. Ele sabe exatamente qual é o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe o nosso ponto fraco, a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade. E Ele acerta na veia, quando Ele diz assim, não se preocupe, porque isso retrata um pouco de cada um de nós. O brasileiro sofre tanto com isso. Quando você pega o ranking dos remédios mais vendidos no Brasil, você vai ver que está sempre no topo, remédio relacionado a psicotrópico, a ansiolítico e algum remédio que precisa dar uma tranquilizada na mente e no coração das pessoas. Mentes inquietas, ansiosas, pessoas que estão colapsando em todas as dimensões. Em muitos lugares, aqui provavelmente também, você chega numa capital, tem profissionais como psiquiatras que nem atendem mais convênio médico, plano de saúde. É tudo no particular. E às vezes a consulta é uma fortuna, porque eles sabem que são doenças do século. Tem pesquisas internacionais que dizem que o brasileiro está no topo dos países com a população mais felizes da Terra. Mas, em contrapartida, nós também, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, estamos no topo do ranking das nações mais ansiosas da face da Terra. Uma coisa não está batendo com a outra. Significa que muitas vezes estamos estampando um sorriso no rosto, um brilho fictício, artificial, enquanto a alma está sendo destruída. Enquanto o coração está apertado, angústias nos sufocando, a ansiedade nos mostrando na prática o que o texto bíblico diz. Ansiedade é estrangulamento. Deus nos propõe alívio para o coração e para a alma. Essa é a primeira razão por que devemos confiar em Jesus, porque a ansiedade e as preocupações esgotam a nossa energia. Em segundo lugar, devemos confiar em Jesus, porque a ansiedade e as preocupações revelam e alimentam a incredulidade. Então, a ansiedade que nós temos tanto revela a nossa incredulidade, quanto alimenta a incredulidade. Todas as vezes que estamos ansiosos, esses dois fenômenos acontecem. Fica escancarado a nossa incredulidade e, de certa forma, estamos nutrindo, estamos alimentando a incredulidade. Jesus era o mestre das ilustrações. Então, ele pega a partir do versículo 26, vai dizer, observem as aves do céu. Ele gostava do didatismo. Jesus era didático, era lúdico. Ele mostrava, gostava de exemplificar. Você está vendo isso aqui? Você está vendo aquela plantação de soja? Você está vendo essa estrada? Você está vendo? Ele usava o contexto local. Observem, disse ele, as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ele faz uma declaração e uma provocação. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham, não fiam, não tem costureira para os lírios do campo. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Ele faz uma declaração e uma provocação. Uma declaração e uma provocação. O que Jesus está deixando claro em resumo é que onde habita o medo, a fé vai embora. E onde habita a fé, o medo vai embora. Em outras palavras, no coração em que habitar o medo, a fé vai embora. No coração onde habitar a fé, o medo
estômago, com a nossa mente, com a nossa saúde, com o nosso vigor. Então Deus usa Isaías para dizer, não tenha medo, e essa palavra também é para nós. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento. Falou para Isaías, mas falou também para Josué, não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. O teu Deus vai ser contigo por onde tu fores. É Ele quem nos equipa para a batalha. É Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos dá condições de enfrentarmos os nossos medos, temores. É Ele quem garante que vai nos segurar, não simplesmente pela mão, mas se for preciso até nos carrega no seu colo. Por meio do salmista, Deus falou, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Deus fala para o salmista, ele internaliza aquilo, ele declama aquilo se torna uma convicção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O Senhor dá uma série de demonstrações de como a incredulidade confunde a nossa percepção. Um dia eu estava viajando com a minha esposa, aí no meio dos estradões lá, a gente é muito estradeiro, aí bateu aquele pensamento, era um período que não era um período de chuva, estava tudo assim, começando estiagem, aquele monte de árvore verdinha, sabe, viçosa. E aí nós pensamos assim, rapaz, que coisa curiosa. Para você criar uma planta em casa, cuidar de uma planta em casa, você tem que cuidar dela mesmo. Se você for viajar um dia, você tem que deixar alguém para irrigar, porque senão chegar está tudo morto. E como é que Deus banca a manutenção de todas essas árvores, as árvores silvestres? Como é? Quem é que pode fazer tudo isso? Você criar um peixinho ornamental, tem que todo o tempo estar botando a raçãozinha, a comidinha, criar um bichinho em casa, a mesma coisa. Como é que Deus consegue alimentar todos os peixes, de todos os rios, de todos os mares, de todos os oceanos? A grandiosidade do poder do nosso Deus. E o que Deus está falando é mais ou menos isso. Olha para fora, tira a cabeça do confinamento daqui de dentro e começa a olhar a obra criada. Porque quando nós olhamos as obras das mãos de Deus, nós ficamos maravilhados. Uma das formas de você curar as angústias, preocupações, medos e ansiedades é você começar a meditar nos atributos de Deus. É você começar a meditar, por exemplo, no Deus Criador, no Deus que sustenta todas as coisas, pelo poder da sua vontade, pelo poder da sua palavra. Jesus fez várias demonstrações. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não têm costureira, mas eu afirmo para vocês, foi palavra de Jesus, que nem Salomão, em toda a sua riqueza, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios do campo. E é porque o lírio do campo existe hoje, amanhã ele seca. E Deus está sustentando vocês. Olhe para as aves do céu. Não tem essa loucura da ansiedade, da manutenção e preservação da vida. E Deus as sustenta. É assim que Deus faz. Meditar sobre a grandeza, a grandiosidade, o poder de Deus, cura as nossas inquietações. Nós lemos a Bíblia diz que Deus trabalha pelos seus até enquanto eles estão dormindo. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, jamais se tomou conhecimento de um Deus comparável ao nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém, igreja? Estão acordados ainda, igreja? Louvado seja o nosso Deus. Os especialistas dizem que há mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias da terra. E a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome, sem que nenhuma delas venha a faltar. Será que um Deus que tem condições de bancar tudo isso, não tem condições de bancar a nossa vida? Não tem condições de bancar a nossa existência? Spurgeon dizia, creia em Deus, mesmo que todas as fontes da terra se sequem, creia no Senhor. Creia no Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração. Quando você lê o livro de Jó, é um livro muito difícil, porque ele é um livro filosófico para a nossa compreensão. Porque nós tendemos a imaginar, a inclinação nossa é imaginar que o justo, as coisas sempre vão dar certo. E esse livro, ele meio que tira um pouco dessa fantasia. Porque o livro começa dizendo assim, um diálogo entre o próprio Deus e Satanás. Observaste o meu servo Jó, não tem ninguém tão reto, justo, íntegro na terra como ele.
E aí naquele diálogo o Senhor permite que seja tocado, que se toque nele, que se toque nos seus bens, que se toque na sua saúde, que se toque na sua família. E ali crises terríveis vão se construindo e se consumando na sua mente, na sua cabeça, na cabeça da sua família. Os amigos de Jó, os famosos amigos de Jó, virou até expressão pejorativa, amigos de Jó, gente que aproxima e o que fala, faz nos piorar a situação. Isso machucou o coração de Jó. E, por exemplo, quando a sua esposa diz assim: você ainda mantém sua integridade? Perdeu a sanidade, havia perdido 10 filhos, um dos homens mais ricos do Oriente, numa lapada perdeu tudo. E ainda foi atingido por uma chaga, uma lepra. Aquele tempo era incurável, não é como a hanseníase hoje. A mulher perde então a sua lucidez e exclama: ainda mantens a tua sinceridade? Dê um conselho para ele: amaldiçoe a Deus e morra. E qual foi a resposta dele? Como fala qualquer louca, assim fala você. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mas tem momentos que ele está enfrentando crises particulares e ele começa a fazer perguntas para Deus. Ele faz ali cerca de umas 2 dezenas de perguntas. Deus devolve mais de 100 perguntas em cima dele. Aí Deus diz assim: vem cá, você quer conversar? Vamos conversar. Aonde que você estava quando eu fiz os grandes depósitos de neve? Aonde que você estava quando eu dei ordem para os mares, dizendo: você só pode vir até aqui, a maré pode subir, ela vai até lá, mas depois ela volta. Aonde você estava? Aonde você estava quando eu botei os pilares da terra? Aí Deus dispara sobre ele várias perguntas, e ele fica miúdo. Aí de repente ele lança aquela expressão que nos cativa, por volta de Jó 42. Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é por isso que eu me arrependo no pó e na cinza. A incredulidade dele, a fraqueza dele, as fragilidades, os temores começam a se dissipar, a ir embora, quando ele começa a pensar na grandiosidade do seu Deus. Em terceiro e último lugar, por que devemos confiar em Jesus? A resposta é porque a fé no Senhor Jesus e a obediência a Ele suprem as nossas necessidades. O versículo 33 diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você pode repetir comigo? Mas busquem. A palavra do Senhor também diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Creia no Senhor. Decida confiar no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele dá galardão para quem o busca. Creia no Senhor, creia no Senhor. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. E porque ele creu contra a esperança, mesmo sendo um homem estéril, mesmo sendo um homem de idade avançada, no momento em que Deus proclama para ele a sua boa vontade, de que ele teria filhos com a sua esposa, chega um momento, eu acho linda essa cena, Deus diz assim para Abraão: vai para fora, olha para o céu, conta as estrelas, se é que tu as podes contar. Estéril, velho, casado com estéril e velha, ouça: assim como as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. Creia no Senhor de todo o coração. Decida crer no Senhor de todo o coração. A fé no Senhor Jesus e a obediência a Ele suprem todas as nossas necessidades. Se você crer, você verá a glória de Deus. Foi o que Jesus falou para os familiares de Lázaro. Lázaro está morto. Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E eles viram a glória do Senhor. Decida confiar no Senhor. Decida obedecer a Deus. Decida depositar no Senhor toda a sua fé, toda a sua confiança, toda a sua esperança. Decida em 2026 dar a Deus o lugar que só a Ele é devido. Os falsos deuses merecem ficar no chão.
Destrone os falsos deuses do seu coração. Às vezes o falso Deus não é um ídolo apenas lá fora, como nós imaginamos. Às vezes o falso Deus pode ser um familiar, pode ser um emprego, pode ser um namoro, pode ser alguma coisa que está te aprisionando para não fazer a vontade de Deus. Tire do trono e dê esse trono para o único que é digno da honra, da glória e do louvor, Jesus Cristo. Vou repetir para vocês aqui uma imagem, para você bater a foto e guardar no seu coração. Tem aquela imagenzinha aí, busque em primeiro lugar. Tem a outra imagem ou só tem essa? Parou aí, pronto. A lista de prioridades para 2026. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Você crê nisso? Amém? Louvado seja o nosso Deus. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Estamos a 9 minutos.